Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade da gente, mais uma vez, a gente poder parar, avaliar a palavra do Senhor, ouvir ali o direcionamento da sua mensagem e nela poder meditar, poder, vamos dizer assim, raciocinar, concluir de acordo com o que o Senhor pode nos estabelecer uma mensagem. Hoje a gente dá início a um novo livro, né? Livro de Isaías, talvez seja o maior livro da Bíblia, é considerado como se fosse a própria Bíblia em um livro só. Então, o livro de Isaías, um livro de profecias, um livro de visão, um livro que traz mensagens principalmente proféticas, e a gente vai mergulhar com muito carinho, né? A gente tem dito e tem repetido, todos os livros são difíceis, tem um grau de dificuldade, mas a gente sempre busca no Senhor o direcionamento e a compreensão. E no livro de Isaías, no capítulo 1, hoje é dia 22 de dezembro de 2025, a gente vai lá no versículo 2, diz assim: Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Nós temos aqui um cenário que é importante a gente retomar. Nós temos o reino de Israel, após suas divisões, né? Reino de Judá e reino de Jerusalém, né? Reino de Judá e reino de Judá, principalmente, e o reino de Israel. Faltou para mim até a palavra, quase eu não consigo, veio Jerusalém à mente, vem outras palavras, e o reino de Israel. Então a nação de Israel havia se dividido ali após a morte de Salomão, né? Após a morte de Salomão, assume ali Jeroboão e Roboão, e a partir dali a gente tem uma sucessão de reis, uma sequência de reis em Israel, todos em pecados, todos, vamos dizendo assim, contrários à mensagem, à instrução do Senhor. E já no reino de Judá, nós temos ora reis considerados bons e ora reis considerados maus. Havia, vamos dizer assim, uma balança no reino de Judá. E Isaías, segundo a Bíblia aqui, ele traz que ele é filho de Amós. Nós temos outros Amós na Bíblia. Nós estamos aqui na versão revista e corrigida, né? Da Almeida Revista e Corrigida. Existem outros Amós, mas esse aqui não é o Amós do livro bíblico, que nós temos o livro de Amós. E Isaías, ele viveu ali nos tempos, né? Nos tempos de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Todos eles rei de Judá. Uzias a gente vê ali no segundo Reis, né? Nesse segundo Reis, a gente vê no capítulo 1, a gente olha ele, Acais e Ezequias em Judá, tá bom? E Jotão. E qual o cenário? O cenário, como a gente pode perceber, é um cenário de desobediência, né? É o Senhor aqui no nosso versículo-chave, ele dizendo que, pedindo para que a terra possa ouvir, né, os céus possam ouvir e a terra possa prestar os ouvidos, porque o Senhor vai falar. Então, o profeta traz então a mensagem do Senhor, diz assim: criei filhos, ou seja, criou a própria nação de Israel, agora a nação de Israel como um todo, né? Não a nação de Israel, as tribos de Israel e as tribos de Judá, não exatamente isso, mas a nação, o povo de Israel. E diz assim: exalcei-os, ou seja, colocou-os, lançou-os, tornou-se vitorioso, tornou-se evidente, tornou-se prósperos, fazendo com que eles avançassem sobre as terras. Mas ele faz a advertência no finalzinho: eles prevaricaram contra mim. E é justamente essa ação de desobediência, essa ação de desencontro, essa ação de ofensa contra o Senhor, e aí a gente sempre configura isso dentro da nossa própria vida, né? Esses momentos que nós temos dentro da nossa própria vida, o quanto nós nos colocamos. Ele vai dizer que esses povos que deixaram o Senhor, né, eles seriam castigados. Seriam castigados. Então ele vai trazer a mensagem dizendo assim: olha, povo, vocês serão castigados porque vocês se levantam contra Deus. Quando a gente vai lá no versículo 3, ele fala assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel tem conhecimento, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Povo obstinado, povo teimoso, povo desafiador. E o Senhor, ele está se colocando de uma forma aqui, deixando muito claro que tem observado que o povo, ele está cheio de podridão, cheio de chagas, e elas não estão sendo tratadas conforme o Senhor estabelece.
e ele diz que a terra está doente e será devastada com uma subversão de estranhos. Ele fala também, Isaías fala também que se o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus Criador, não deixasse remanescente do povo de Israel, eles já seriam como Sodoma e como a própria Gomorra, sujeitos à destruição. Mas o interessante, ou uma parte importante, é que o Senhor, apesar de estar vendo tudo isso, o povo parece. E aí parece muito com a gente, né? Que ele quer mascarar, que ele quer enganar o Senhor, porque eles continuam a prestar os sacrifícios, a trazer os sacrifícios, né? Eles continuam a executar os holocaustos, oferecer as gorduras de animais. Eles continuam fazendo tudo isso, né? E o Senhor, ele não se agrada mais disso, ele não se agrada desse tipo de postura, mostrando para a gente, na nossa vida prática, quando a gente está frequentando a igreja, momento de comunhão, quando a gente está tentando trazer a mensagem de Deus, ou pelo menos mostrar para as pessoas que nós somos um povo de Deus e que nós estamos tentando se manter na fidelidade ao Senhor. Mas o Senhor, ele deixa claro, como ele tem observado, essa insensatez, essa imoralidade, essas mentiras, essa forma traiçoeira como o povo tem. O Senhor diz para que eles possam não trazer mais essas ofertas em vão. Ele chama, inclusive, essas oferendas, essas ofertas, esses sacrifícios, esse holocausto, ele chama de abominação. Abominação. E ele ainda diz mais o seguinte, que ele sequer pode suportar a iniquidade do povo e nem mesmo aquela forma, vamos dizer assim, imoral, mentirosa, fantasiosa que o povo se reunia no seu ajuntamento solene para poder prestar cultos ao Senhor. Ele, na verdade, e ele vai bem mais à frente, ele vai e diz assim, que essas ofertas, essa devoção que o povo oferece, ele aborrece a alma do Senhor. Ele a aborrece. E que, inclusive, ele utiliza aqui, segundo o texto que está no versículo 14, ele diz que isso causa cansaço pelo sofrimento que é trazido a ele. Essas adorações, vamos dizer assim, essa servidão mentirosa. Mas o interessante de tudo isso, uma coisa muito, muito patente é que o Senhor, ele ainda assim, ele se coloca como alguém que apesar desse povo estar transgredindo, mas ainda assim ele se coloca a favor de Israel, porque ele diz o seguinte, a partir do versículo 24, ele traz que o Senhor dos exércitos, chamado também de o forte de Israel, ele consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingarei dos meus inimigos. Ele diz isso. E aí ele completa que diz assim, no 25, voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei de toda a impureza. Impressionante, né? A gente se comportando de forma doentia, de forma perversa, de forma imoral, idólatra, mas o Senhor ainda tem aqui todo um cuidado, os planos dele de nos restituir, de nos restabelecer diante da sua presença. E é assim que funciona a nossa vida prática. A gente diariamente tem essas oportunidades e não sabendo aproveitar. O livro de Isaías vai trazer momentos muito intensos. A gente, só pelo primeiro capítulo, a gente já consegue perceber que a linha pesarosa, a linha de dor, a linha de até mesmo de tristeza, muitas vezes tomada no sentimento do profeta por tamanha rebeldia, por tamanha desobediência do povo, ela vai sempre se fazer presente. Mas há sempre um fruto de esperança. Então, meu irmão, para você que vive um pouco como esse povo aqui, ainda há tempo de você se realinhar com o Senhor e reajustar a sua caminhada. Tá certo? Fica na graça de Deus, Pai, que Ele possa nos cuidar.